A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos falar dos pontos cardeais na Bíblia. Você está assistindo Flecha Polida Teologia com Luciana Gomes da Silva. Saiba mais sobre o nosso ministério no www.flechapolidateologia.com. E o texto base para hoje, para falarmos dos pontos cardeais, é Gênesis capítulo 13, versículo 14. E o texto diz assim: levante os olhos e olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. As palavras em hebraico por trás desse texto é um pouco diferente. É como o povo de Israel se via naquele lugar, como eles se encontravam naquele lugar. Eles tinham então uma forma específica de fazer esse direcionamento. Por trás de norte aqui é tsafoná, vem de tsafon. Isaías 14, 13 fala que Tsafon está ao norte. Então, Tsafoná, do hebraico no Strong 6828, está se referindo em direção a Tsafon, para Tsafon, ao norte. Ao sul, no texto tem Negevá, do hebraico 5045, para o sul, para o Negev, para o deserto do Negev. Tsafoná, em direção a Tsafon. Negevá, em direção ao Negev. E Kedma, leste, do hebraico 6924, está relacionado ao leste, a entrada do jardim no Éden. Gênesis 3:24 fala sobre isso na sua entrada ao leste. Gênesis 2:8 fala também da origem do jardim ali no Éden, que é ao leste, onde está a direção do sol nascente, a direção oriental ao sol nascente. Caim foi para o leste. A Babilônia, a Torre de Babel, ou Sinar, como traz o texto em Gênesis 11, versículo 2 a 4, e também está ao leste. Então, o leste os orientava, o sol nascente orientava eles e não o norte. E o próximo aqui é o oeste, o ocidente. É Iamá, do Strong 3220. É uma palavra que provém de Yam. Yam é mar. Então é para o mar oeste, para o mar Mediterrâneo. Está o mapa aqui, o direcionamento do mar Mediterrâneo. Eu pesquisei um pouquinho sobre os ventos, 4 tipos de ventos que a Bíblia fala também. O vento sul, o vento norte, o vento oriental, o vento ocidental. Vou separar aqui esses 4 tópicos. O primeiro vento que nós vamos falar aqui é o vento norte. O vento norte ele está relacionado com a chuva, Provérbios 25, 23. E o vento norte também trouxe ali a revelação de Deus ao profeta Ezequiel, Ezequiel capítulo 1, versículo 4. E Eclesiastes 1, 6 fala que o vento sul e o vento norte fazem um ciclo interminável. O vento vai para o sul e faz seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo seus circuitos. O vento norte relacionado à chuva e o vento sul está relacionado à calmaria. Lucas capítulo 12, versículo 55 diz: e quando assopra o vento sul, dizeis haverá calma, e assim sucede. São ventos que traziam frescor, pois eles sopravam dos polos, do polo sul e do polo norte, traziam frescor, trazia chuva. E o vento ocidental, o vento oeste, ele é mencionado quando
leva os gafanhotos embora ali nas pragas, nas 10 pragas, e a praga do gafanhoto. Ele leva embora os gafanhotos em Êxodo capítulo 10, versículo 19, que diz assim: Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Tá? Novamente está aqui o mapa, e eles estavam no Egito naquele momento. O vento soprou os gafanhotos para o mar vermelho. E por último aqui deixei o vento oriental. O vento oriental é bem interessante, se fala muito mais do vento oriental. Do leste vinha esses ventos, eram ventos destrutivos, eram ventos fortes, secos e quentes. Assim a Bíblia menciona. Fazia mal para a colheita, Ezequiel 17, 10. Era um vento feroz, Isaías 27, 8. Destrói até navios em alto mar, Salmo 48, versículo 7. Jó 15, versículo 2 fala que ele varre pessoas, e Deus enviou a Jonas um vento oriental em Jonas capítulo 4, versículo 8, e ele sentiu muito calor e ele desmaiou. Êxodo capítulo 14, versículo 21, fala que esse vento forte, seco e quente abriu o mar vermelho. Leia esse texto aqui, está aqui o texto. Muitas pessoas leem o texto e não prestam atenção. Que aquilo que abriu o mar vermelho foi um vento enviado por Deus e que soprou a noite toda. Gênesis 41, versículo 6, versículo 23 e versículo 27 fala das espigas que brotaram e depois secaram pelo vento oriental. Voltando aqui à praga dos gafanhotos, o vento ocidental levou esses gafanhotos embora, Êxodo 10, 18. Mas o que trouxe esses gafanhotos foi o vento do leste, o vento oriental, Êxodo 10, 13. Êxodo 10, 13, que fala assim: pela manhã um vento oriental trouxe os gafanhotos. Essa praga de gafanhoto é bem interessante, porque antes da praga dos gafanhotos foi a praga do granizo, uma tempestade, ela molhou todo o solo. Aí logo após vem a praga dos gafanhotos. Aí esses gafanhotos encontraram um solo úmido, ideal para botar os seus ovos e procriar em grande número. Salmo 78, versículo 26, parte A, diz: fez soprar o vento do oriente nos céus. Oséias, capítulo 12, versículo 1, diz que Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. Todo dia multiplica mentira e destruição. E Oséias, capítulo 8, versículo 7, fala que aquele que semeia vento, ceifa, colhe furacão. Essa é a palavra de hoje. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Não se esqueça de deixar o seu joinha, compartilhar. É interessante você compartilhar no seu WhatsApp, se você nunca tinha ouvido falar sobre essas direções aí cardeais, sobre esses ventos. Compartilhe esse vídeo, vai ser muito bom para a gente quando você compartilha. Se inscreva, ative aí as notificações e não se esqueça de visitar o nosso website, que é o www.flechapolidateologia.com, e escreva aqui o seu comentário, fala qual o vídeo aí que você quer, qual versículo, quais são as suas dúvidas, e assim que eu vou podendo aqui montar essas aulas, eu vou postando os vídeos aqui. E a novidade que nós temos é o nosso podcast, tá? Flecha Polida Teologia Podcast, onde nós estamos falando sobre Jesus e o ministério de Jesus como líder. Quais são esses ensinamentos de Jesus para nós como líder? São podcasts curtinhos, são bons de se ouvir. Foi escolhido o tema Me Encontre no Poço, onde nós vamos ter ali, com aquele podcast,
Você pode ouvir onde você estiver, você não precisa estar visualizando. Eu não falo muito sobre palavras e termos, porque aqui a gente está fazendo um estudo, mas lá não. Lá eu estou aplicando a palavra de Deus para você, fazendo a aplicação daquilo que Deus traz para a nossa vida. Aqui é uma aula, tá? Pouca aplicação eu faço aqui, mas lá no podcast nós temos mais liberdade de fazer a aplicação da palavra de Deus para abençoar ainda mais as nossas vidas. Visite o nosso podcast no Spotify, que você procura lá no Spotify Flecha Polida Teologia, vai sair essa capa aí, e lá você vai assistir os nossos podcasts e assim que eu posso, eu vou postando lá também. Até o nosso próximo vídeo. Deus te abençoe rica e abundantemente.